Vamos falar de dimensões e mundos paralelos. Então, tudo isso aqui, né, afeta muito o psique das pessoas, entendeu? Todas essas bipolaridades. Por isso que no momento a gente tá ok, e no segundo a pessoa surta sem razão alguma. É por causa dos fractais que elas mantêm em vidas paralelas, em um universo paralelo, que está tudo existente agora no presente contínuo. Mas quando a gente divide o mesmo, fica sendo passado. Mas num paralelo, num universo paralelo da quarta dimensão, é tudo agora, entendeu? Está tudo agora, existente agora, na mesma linha de tempo, entendeu como é? É fácil. Então, nós estamos vivendo em todos os três reinos. Então, a palavra Maia representa quatro dimensões inferiores de realidades, mundo de realidade criados, plantido pela mente do sistema. Nós estamos vivendo em todos os três reinos, 3, 4, 5, e simultaneamente fazendo escolha baseada no reino dominante no momento da escolha. Algumas escolhas são aliadas com todas as três dimensões, enquanto outras entram em conflito. Ok? Então, às vezes, a gente entra em conflito, né, com a 5D, com a 3D, de repente a gente está lá no alto patamar e depois a gente cai para baixo novamente, para 3, ou mesmo em um nível assim primitivo de 1D, instincional, como é que se fala? Instintual, entendeu? Meu objetivo é sempre alinhar esses três reinos quando tomo decisões. Se eu juntar uma organização que ajuda a alimentar pessoas, por exemplo, e os animais, não esquece os animais, hein? Eu poderia fazer no nível 3D, porque eu não faço, quero ver as pessoas sofrerem. Eu poderia fazer em um nível 4D. 4D, não acho muito bom, mas depende da razão que a gente vê aqui, da configuração, ou alguns chamam de kármico, né? Aspecto kármico. Para mim não existe essa porcaria de karma, porque eu sinto um senso kármico de responsabilidade, ou porque é bom. Se a gente não lembra da vida passada, então a gente não tem que se responsabilizar pela mesma. Eu posso fazer isso em um nível 5D, porque essas crianças, os animais para mim também são um aspecto do meu eu, e os animais também. E as dimensões superiores? É difícil colocar dimensões mais altas na língua terrestre. Pense em uma cebola mais invertida do jeito que é normalmente escrito. As dimensões superiores são mais profundas e mais essencial do que as camadas externas superficiais. Mas as camadas mais altas contêm os inferiores, e por isso são as mais vastas, ao contrário da cebola, cuja camada internas são menores. Eu não consigo nem visualizar isso, mas eu sinto que é verdade. O trabalho de muitos pioneiros metafísicos parece para apoiar essa concepção. As dimensões são concavas e convexas simultaneamente, como eu vejo. É difícil entender isso com o nosso cérebro 3D. É difícil colocar dimensões mais altas na Terra, na língua aqui terrestre. Pense em uma cebola, mas invertida do jeito que é normalmente descrito. As dimensões superiores são as mais profundas e mais essenciais do que as camadas externas, superficiais. Mas as camadas mais altas contêm os inferiores. Por isso são mais vastos, ao contrário da cebola, cuja camada interna são menores. Eu não consigo nem visualizar isso, mas eu sinto que é verdade. O trabalho de muitos pioneiros metafísicos parece para apoiar. As dimensões são concavas e convexas simultaneamente, como eu vejo. É difícil entender isso com o nosso cérebro 3D. Mais ou menos diria que é assim, entendeu? É o próximo que eu posso chegar a entender. Mais ou menos assim, mas tem camadas, né? Os bottom feeder, eu diria, aqueles inferiores, os alimentadores inferiores que sugam as energias daqueles que estão
em camadas inferiores, mesmo que sejam mais altos, numa densidade mais alta, como se diz aqui, os alimentadores, os parasitas estão aqui embaixo, mas se veem como mais elevados, e eles sugam as energias daqueles minions, dos lacaios que estão aqui em cima, dos goim, né, como se fala. Então, é um reino assim totalmente, como se diz, é muito perfídio, assim, cheio de perfídias e ilusões, entendeu? Ilusões e decepções. Para mim, eu entendo isso. Não tem outro jeito. Para vocês não, que vocês não chegaram a esse patamar de entender melhor as coisas. Só lava, só chega, só vem coisa do lado de meu anjo, meu santo, isso e aquilo. Meu Deus, isso e aquilo. Entendeu? Não sabe pensar assim coisas de forma objetiva, de forma assim, de formas objetiva, né? Que você questiona. Então você vê aqui, eles estão embaixo, eles são chamados no inglês de bottom feeders, e eles alimentam-se daqueles que estão em cima, cuja patamar está mais. Para mim não é maior ou superior, é inferior mesmo. E eles se alimentam. Eu acho que nós fomos criados para serem alimentos desses seres. Não existe outra explicação para isto. Então, é um alimentando o outro, é como aquela boneca russa, né? Um dentro do outro. Aí um alimenta o outro, até o maior alimentar o menor, inferior que está embaixo. Entendeu como é? Simples. Então, é as dimensões superiores. Então, esse quadro aqui explica melhor, entendeu? Então, a primeira dimensão nós temos a mais densidade, não é mesmo que dimensão. Nós todos estamos na terceira, mas a densidade que difere. Então, aqueles que estão na densidade primeira seriam os elementos, moléculas, água, eletricidade e minerais. Milhões de encarnações varia by consciousness. 100 milhões de encarnações varia by consciousness. Varia muito através das consciências, dependendo da consciência do mesmo. E embaixo aqui nós temos a plantas, a segunda dimensão temos a plantas e animais. 100 mil encarnações. Então, os elementos, molécula, a água, tudo isso é maior, são 100 milhões. Os animais são 100 mil encarnações. Na terceira, aqui embaixo, nós temos o universo humano, de alta alertness, alta consciência, ok? 500 encarnações por vez. Dimensão, espaço e tempo. Terceira dimensão, altura, largura e depth, que seria a densidade. Quarta dimensão, time. O tempo da quarta dimensão é linear, quer dizer, tudo agora existente no presente. O futuro, o passado está tudo no presente. Por isso que a gente pode ver o que vai acontecer amanhã, porque está tudo aqui. Por isso que alguns de seus, então, chamados, como é que vocês chamam mesmo? Mesmo, sei lá, guia, né? Guia, mentor, guia, isso, aquilo, às vezes pode profetizar o que vai acontecer amanhã. Alguns, nem todos, né?
porque também, muitas vezes, eles não são permitidos a falar. Humanos e outros seres físicos, terceira dimensão, fisical, aqui é tudo fisical, aqui é semifisical ou eterial, quer dizer que eles são mais ou menos fisical entre ser fisical e etéricos. A zona dos fantasmas. Mestria de amor, moléculas, que são diferentes espiritual, aceleração de crescimento, encarnação, quarta dimensão. A masteria e instante manifestação e luz, sabedoria. Termina na quinta densidade, quasimata, equivalente, a quasimata, a matéria quasi, 20 encarnações apenas na quinta dimensão. 100 encarnações aqui. 500 encarnações nos humanos. Aqui são 100 encarnações de cada vez na quarta dimensão. Aqui nós temos a quinta dimensão, 20 encarnações. Na sexta dimensão a gente tem 5 encarnações, mas mestria de amor e luz combinado. A pré-matéria, como é que se fala no português? Esqueci, speed, velocidade de luz e maior. Elas são muito, muito velozes. 5 encarnações apenas. A pura consciência está na sétima dimensão, onde nossa alma e grupos de alma residem. Pode manifestar como planetas e também como luas no final, entendeu? É nesse nível que a gente pode chegar a ser uma lua ou um corpo astral, né? Um corpo que é um planeta, um sol, etc. É na sétima dimensão, ok? E leva-se quaquilhões, mais do que bilhões ou trilhões de anos para você chegar a esse nível. Imagina. Então, na oitava dimensão, nós temos consciências como estrela, o último verdadeiro ponto de individualismo e singularidade, quando finalmente um ser fica sendo uma estrela na oitava dimensão. Eu já fui lá. É lindo, é maravilhoso, é mesmerizing. Lindo, eu já fui. Na oitava dimensão, já me vi lá. A consciência galáctica, parte de galáxias, from where physical ascension is possible, no nono lugar. Consciências galáctica, parte de galáxia, onde a ascensão física é possível. Entidades agrupadas juntas para formar galáxias. Na 10ª dimensão, na 11ª, temos o universo inteiro, completo círculo. É aqui que a gente completa o nosso círculo. Nós estamos ainda lá embaixo, antes de chegar a esse nível aqui. 11ª, 12ª, fica sendo o cérebro de Deus. Finalmente você chega a um patamar de se tornar um Deus, um avatar, um Vedas, ok? E finalmente, veja esse número aqui, é o meu número de nascimento, terceiro, na 13. No 13 nós temos o Criador Deus. Finalmente você torna-se um Deus. Quando você chega
a 13ª dimensão. E é muito longo para chegar lá. Você vai ter que chorar muito, vai ter que chorar, engatear, implorar na vida, ah, gritar de agonia. É muito difícil, viu? É muito difícil. Coitado de nós. Builders of Block Dimension do Nataply. Então aqui estamos, né? 13ª é o Deus, é o void, é o vazio. Eu já fui lá também, eu já fui aqui, eu me lembro ter ido aqui na nona, e nessa vida fora do corpo. E eu já fui aqui, mas não é fácil chegar aqui a esse nível. É muito difícil. Você pode até deixar o corpo e não voltar mais. Porque o seu corpo fica totalmente. Como se fala? É uma extase tão grande que às vezes o corpo não aguenta. A alma não aguenta mais ficar no corpo. Quando se chega a esse patamar, mas você pode tentar ver como é, ainda aqui no corpo. Eu não quero mais chegar a esse ponto. Foi muito. Eu não gostei da sensação. Densidade, então é isso, né? Então é difícil para a gente conceber essas dimensões e entendê-las, principalmente a última, que é a 13ª, antes de chegar ao precipício, o vazio que chega para outros lugares que a gente ainda, mesmo os alienos não sabem. Pense em uma cebola mais invertida do jeito que é normalmente descrito. As dimensões superiores são mais profundas e mais profundas do que as camadas externas superficiais. Mas as camadas mais altas contêm os inferiores, por isso são mais vastos. Ao contrário da cebola, cujas camadas internas são menores. Eu não consigo nem visualizar isso, mas eu sinto que é verdade. O trabalho de muitos pioneiros metafísicos parece para apoiar, parece para ajudar nesse quesito. As dimensões são concavas e convexas simultaneamente, como eu vejo. É difícil entender isso com o nosso cérebro 3D. Para reiterar, a analogia da cebola reversa sugere que as dimensões inferiores estão contidas nas dimensões superiores. Entendeu? Então, elas estão dentro, é como aquela boneca lá que eu mostrei. É como a babusca, né? A Russian doll, ou a boneca russa, babusca. Entendeu? É uma dentro da outra, é como se uma comesse a outra, consumisse. Porque as dimensões inferiores estão contidas nas dimensões superiores. As dimensões superiores são onde a dualidade e a separação são vistas como ilusões, que são as mais inferiores, na verdade. É realmente difícil transmitir a realidade superior das dimensões superiores para aqueles de nós que parecem estar presos nas dimensões inferiores. O amor é uma realidade de dimensão superior que é distorcida à medida que a gente pula para baixo. Nos reinos da dualidade percebida, é por isso que temos muitas formas HP, romântico, etc. Mas vai além disso. Amor é mais do que isso. Amor é dar incondicionamento, entendeu? Dar incondicional, não apenas querer. Querer é mais fácil, agora doar é muito difícil. Querer todo mundo quer, entendeu? Mas doar é difícil. O que você tem é muito difícil. É tudo eu, mim. Ok. Primeiro, existência não biológica, estado de consciência, nível 1, existência não biológica. Existência não biológica, sintérica, sintérica, mineral, né? Mas também não é muito sintética, mas talvez, quem sabe. Segundo, instintivo, emocional, animalesco, que seriam os animais.
Terceiro, intelectual, mente, racional, lógica, ego, que é a nossa realidade, nossa densidade. Intelectual, mente, racional, lógica e ego. 4, criativo, imaginativo, psíquico, intuitivo. Quando a gente chega nesse patamar, a gente fica mais criativo, imaginativo, psíquico e intuitivo. Ok? Quando a gente chega ao patamar da quinta, a gente fica pura inteligência, insight, que é introspecção, e o amor para o próximo, empatia, sem querer nada em retorno. Ok? Dou, sem querer, não pense em nada em retorno. Sexta, nível causal. É aqui onde a karma talvez seja realizada, né? Mas não existe negócio de karma, não existe, para mim não existe. Nível da alma, último nível de individualidade, ok? Nível da alma, sexto. Sétimo, superalma, nível, consciência de grupo. É quando eles se juntam em uma consciência coletiva, né? A nível de superalma, de brotherhood ou irmandade. Oitava, temos o avatar nível de avatar, um alto nível de domínio. Nono, Cristo, nível do Cristo, consciência incondicionalmente amorosa. 10, cósmico nível, consciência cósmica. A 11ª, Deus, nível consciência de Deus. 12º, nível universal, consciência universal. E finalmente, quando chega a 13ª, o vazio, o grande mistério, o nada, o nada. Isso que esse grande número representa, número 3. E aqueles que nascem nesse número sofrem pra caçamba, sofrem demais, entendeu? Passam por muitos obstáculos que muitos outros não poderiam chegar nem a 6 meses ou 3 meses. Ao longo dos anos, refinei o meu sistema de dimensões e densidades um pouco baseadas na experiência pessoal verificada de outras fontes. Aqui está o que eu tenho, aqui está o que ele chegou à conclusão, né? Conclusão a qual esse Senhor chegou. Primeira densidade, reino mineral. Segunda densidade, planta e reino animal inferior. Terceira densidade, animal superior e humanoide inferior. Quarta densidade, baixa, astral, reino emocionais inferiores. Décima, né? A quarta dimensão não é tão assim, boa não. Quarta densidade de dois lados, né? 2 fractal da densidade, da quarta densidade. A alta e a baixa. A alta seria reinos mentais, etéricos superiores, e a baixa seria astral, reinos emocionais inferiores, onde a emoção corre muito alta. Quinta densidade baixa, reinos causais e criativos. Quinta densidade alta, superior, alma, último nível de individualidade. Sexta densidade, superalma, complexo de memória social, como fica a hive mind, uma mentalidade de colmeia. Sétima densidade, mestre oversoul, avião atômico. Avatar, ok? Mestre avatar, você fica sendo um avatar, um Vedas. Oita densidade, avatar aviões, céus celestiais. Oita densidade fica sendo um avatar, ou mestre ascenso, ok? Nona densidade, planos de Cristo, planos búricos, mundos inferiores de Deus. A nona dimensão. Densidade, não dimensão, densidade. Porque nós estamos todos na terceira. 10ª densidade major,
maior Deus, reino, os deuses maiores de Deus. A 11ª, universal, reinos universais. 12ª, a fonte, o mistério, o tal. 13º, além, o vazio, não manifestada criação. A criação que ainda está em nível de criogenia ou de inércia. Tomei emprestado alguns termos do Ekankar e outros disciplinas, mas isso é baseado em minhas próprias percepções. Minha própria exploração concorda com muitos outros que existem muitos subplanos dentro de cada nível de densidade principal. Lembre-se que as densidades e dimensões são rótulos por conveniência apenas para que nossos intelectos possam compreender a ideias. Na realidade, nem sempre há uma demarcação acentuada entre níveis. Meu entendimento do astral é o seguinte: existem vários níveis astrais negativos, incluindo o que muitas religiões chamam purgatório ou netherworld, umbral, ok? Purgatório seria umbral. Ou netherworlds, lugares onde os fragmentos da alma viajam para aprender sobre separação, medo e terror. Nesses reinos inferiores, os pensamentos de medo manifestam-se como aparições grotescas, monstros, etc. É verdade. Ainda bem que eu não tenho muito essas coisas, eu não tenho essas aparições muito. Outras aparições assim como seres vêm para mim, mas não são assim tão grotescos. Nas regiões mais altas do astral, são comuns estados de sonho, experiências extracorpóreas, sonhos lúcidos, etc. Lá fala-se muito sobre entidades negativas e seus efeitos sobre os seres humanos, o quanto eles vos influenciam. Por isso que o Brasil está da maneira que está, porque vocês deixam eles adentrar, vocês faltam-lhe sabedoria, e a sabedoria vocês não vão encontrar num tipo de dogmas que vocês têm aí, de maneira alguma. Essas aí levam vocês mais para baixo. Vocês têm que pensar além disso, ok? De convenções, de dogmas de convenções. Se fantasmas, poltergastos ou ETs negativos, a verdade é que esses seres só podem nos afetar se vibrarmos em um nível que os atrai, correto? Quando alcançamos reinos mais altos, essas experiências são vistas como sonhos ou parte do Maya, que é uma ilusão das 4 dimensões inferiores. Ok? Isso aqui. Então, a 4ª dimensão existe, esses seres existem, chamam de D, né? Etc. Independente de serem ou não reptilianos, são ETs reais ou apenas projeções holográficas não materiais. Se eles são vibrações tetradimensionais, então, como todas as entidades 4 do 4D, indo além do Maya para a 5ª dimensão, é o caminho para a liberdade. Eu, pessoalmente, não vivo com medo dos reptilianos ou sua agenda de medo, porque eu sei que superar o medo dentro da consciência é a resposta. Não é tudo reptiliano, porque a pessoa tem essas coisas do reptiliano, essas obsessões, nem tudo é deles, vem deles. É outros seres. Vocês não entendem o quanto aqui tem de seres, de várias criações. E nem todos são reptilianos. Reptilianos estão mais lá na natureza. Eu já vi vários deles aqui perto, aqui nas árvores, e um veio me visitar em 2018. Então, não, nem tudo é reptiliano, ok? Eu até que pensava em 2013, quando eu já comecei, 2012, 2013, 2014, depois disso eu comecei a entender melhor como é que as coisas realmente funcionam. Tudo isso é corroborado em muitos livros por muitos professores. Além do astral, é o que é comumente chamado os reinos etéricos, né? Astrais, que tem uma vibração mais refinada. Os reinos etéricos
superiores invadem os reinos mentais, o lugar de maior imaginação. Além desses estão os planos causais. E é porque eles inventaram, então eles têm que ir lá e fixar, reparar o que eles criaram. Então, uma bagunça lá, uma bagunça. Um inferno, literalmente falando. Além desses estão os planos causais, reinos da grande beleza e perfeição. São causais porque são controlados. Controles. Os mundos 3D e 4D através de uma série complexa de grades de cristais. Pense em figuras geométricas sagradas, só que agora em padrões de turbilhão multicoloridos. É aqui que os pensamentos superiores são aglutinados em DNA e outras formas de vida e estruturas. Como você deve ter adivinhado, os registros acásticos e divinos, o plano de cada alma faz parte dos planos causais, o que é também a lei kármica, o que eu não creio nessas coisas. Além do astral, é que como é chamado reinos etéricos, que tem a vibração mais refinada, os reinos etéricos superiores e vários reinos mentais, lugar de maior imaginação. Além destes estão os planos causais, reino de grande beleza e perfeição. São causais porque são controlados. Os mundos 3D, eles controlam o mundo 3D e 4D através de uma série complexa de grades e cristais. Eu não, sei lá, eu tenho um feeling assim, um sentimento sobre isso que não é muito bom. É aqui que os pensamentos superiores são aglutinados em DNA, outras formas de vida, estruturas, como você deve ter adivinhado. O registro acástico e divino, o plano de cada alma, faz parte dos planos causais, ou kármico, que faz parte desses seres, das dimensões e das arquiteturas dele, das invenções deles, entendeu? Eles que inventam tudo isso. Aqueles que estão num patamar mais alto. Em seguida, até a escada correspondente aproximadamente a 6 e 7D, são os reinos da alma, dos espíritos planos celestes e outros deuses, né? Selva-apontados deuses, que já chegam a um patamar mais elevado de consciência, alguns falam, ou conhecimento. Aí eles viram um semideus, uns deuses, um demigods. Muitos anos atrás, fui brevemente apresentado a Eckankar, e eu notei que eles tinham um gráfico das densidades mais altas, que eu pensava foi bastante precisa. Aposto que você pode obter uma cópia do gráfico na internet. Há alguma confusão quando o que é interior dentro e o que é exterior, no que diz a respeito às densidades. O caminho mais fácil, isso é que tudo é interior. O exterior é uma ilusão. Então, é o interior que é o verdadeiro e o exterior é uma ilusão, uma matriz. E toda uma energia contínua que emana do e nós somos a criação coletiva fazendo a emanação. Vivendo, eu não entendo, eu continuo a ouvir gatos miando e gatos gemendo e a colar para imprimir, mas não tem gatos aqui no quarto, porque eles saíram e ainda não voltaram. Eu vou ver se elas já chegaram. Elas saíram ontem e não voltaram até agora. Espera um momento. Não tem gato nenhum lá fora. Estranho, muito estranho. Em relação à nossa natureza multidimensional, isso é um paradoxo que estamos investigando aqui. Quando estamos no nosso centro, nós percebemos que já existimos na quinta dimensão. Na verdade, cada um de nós tem pelo menos 12 dimensões do ser dentro de nós, que não é assim uma matéria
não é algo material, matrical, de matriz, né, tangible, mas é dentro do ser, que nós simplesmente não temos consciência do vasto, qual vasta maioria de nós somos, de quem somos. Nós não temos a consciência de tão vasto que somos. Nosso nível de vibração corresponde ao total composto de onde colocamos nossa atenção, né? A nossa consciência, em que focamos, o que escolhemos para a nossa vida. Mesmo vocês, claro, a pessoa rouba, a pessoa mata, porque eles são totalmente amébicos. Sabe o que é amébico? Um ser que vive por instinto. Eles não têm consciência do que eles estão fazendo até, que eles são até dignos de pena. Porque são totalmente amébicos. Por isso que até mesmo Jesus falou, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É exatamente isso, porque eles estão totalmente ignorantes. É só através do conhecimento fora das dogmas que a gente vai conhecer, vai entender a nós mesmos. Não precisamos entender lá fora, quando a gente não entende a si mesmo. Ok? Entenderam? É assim simples. E as pessoas estão tão apenas apegadas a coisas exterior, material, como carnaval, para algozes carnais, materiais, festivais, né, Novo Ano, ah, políticas, etc, etc. Eles não focam nesse mundo, nesse universo que somos nós, que nós somos, na verdade. Dentro do terrestre esfera, a maioria de nós está vibrando em um nível composto entre 3 e 4, usando a escala de calibração desenvolvida por Dr. David Hawkins. A maior parte da humanidade está vibrando muito baixo, mais baixo do que isto. Olha para aí. Nós estamos abaixo dos níveis dos minerais, porque nem os minerais são tão pobres como os seres humanos agora, por causa da influência da quarta dimensão, porque vocês abrem alas para eles, vocês deixam eles adentrar na consciência de vocês, para vocês tornarem um monstro que já está lá dentro, né? Já está dentro de nós, esperando a hora de se mostrar, de se expressar, de se materializar. Certo ou não? Então, fui informada pelo meu eu superior através de testes musculares, que minha vibração composta no início de 2004 foi de aproximadamente 4,5 na escala de Hawkins. Como seres multidimensionais, existimos simultaneamente em todas as densidades e dimensões. Então, existimos simultaneamente em todas as densidades e dimensões. E quando a gente eleva a nossas frequência, né? Sabe o que acontece? Sempre tem uma alma cebosa que vem infernizar a tua vida ou algo acontece. Não precisa nem ser coisas criadas por seres humanos, mas até seres interiores que a gente não vê, interiores astrais que a gente não vê. Ou um gato desaparece, ou alguma coisa acontece, a gente perde um pet, a gente perde um ente querido, a gente perde o emprego, nosso dinheiro todo acaba, a gente mal tem para comer, sabe? Quando eu paro para pensar, eu nem choro mais, o que eu tenho vontade de fazer é rir de todas essas coisas que nem parecem reais para mim, entendeu? Quando eu vejo essas coisas, eu rio delas, que nem parecem reais. Então eu apenas digo, para o inferno tudo isso, não estou nem aí mais. Chega, chega. Eu não vou mais encucar com isso. Eu não vou mais estressar com tudo isso, essas coisas, como se fala, atormentadas, essas coisas que são até dolorosas que acontecem conosco. A variável aqui é a consciência. Onde está a nossa atenção?
Estamos presos ao apego ao físico, estamos presos em nossas cabeças. Somos demasiado coração e não somos suficientes. ah, Somos apenas as emoções e não. O gato aqui seria os intestinos, mas que é isso? É, quer dizer, a gente é apenas emoção, mas não intuição. Que roteiros ainda estamos fazendo que nos liga ao reino do karma? Estamos negando nossos corpos emocionais, sufocando nossos desejos emocionais, baseado em uma crença de que eles não são espirituais. Estamos negando nossos corpos emocionais, ou sufocando nosso desejo emocional, ah, baseado em uma crença de que eles não são espirituais. A perspectiva 6D olha amorosamente para a humanidade e não julga. E por que eles irão julgar? Eles já sabem de tudo, de todos os escritos, roteiros. Como é que eles irão julgar algo que eles até mesmo eles condonam, eles suportam? Hã? Não faz sentido, né, julgar, né? Amor também para a humanidade não julga. O desejo do serviço a outros, STU, é espontâneo e natural. Porque somos todos um. Mas a gente não enxerga isso. Por causa da nossa dor, nossos problemas diários, é difícil entender que a gente é um. Quando a gente não vê unidade. Quanto mais desejamos experimentar o 5D, o superior, e colocar nossa atenção lá, mais nossa vibração geral será mover para 5D, o superior. Se isso leva 1 mês ou 100.000 anos, é irrelevante, já que existimos em quinto D e superior. E só precisamos colocar nossa consciência lá para experimentá-la. Em relação a viver em 5D, se fosse assim tão fácil, todos nós já estaríamos lá. Porque a gente tem pessoas que tenta ser uma pessoa boa, do bem. A gente vai para cima e algo nos leva para baixo. Agora, quando nós não estamos psicamente e emocionalmente, ou mesmo conscientemente preparada para essa queda, o que a gente faz? A gente surta. Então, quem é a gente para julgar? Só outra ameba iria julgar o outro, né? Que cai. Então, não deboche, não ri, não rejoice, não fique feliz pela queda do próximo. Olha a sua, ok? Não rejoice para as desgraças alheias, entendeu? Isso é muito estúpido de fazer isso, de rir das desgraças alheias, que você não sabe o seu dia de amanhã. Ou talvez você seja tão miserável que você vai rir das desgraças alheias. Ou a pessoa que baixa a frequência delas, ou uma pessoa que fica doente, ou a casa dela desaba, ou ela perde todos os bens materiais, perde seus entes queridos. E tem alma cebosa que ainda ri das desgraças alheias, porque essa pessoa também, esse ser, essa criatura astral do, da dimensão, quarta dimensão inferior, também não é feliz. Por isso que ele se porta dessa maneira. Então, em relação a ficar em 5D, se fosse assim tão fácil, todos já estaríamos lá, correto? Há muita autodisciplina e estudo que aborda isso para a maioria de nós. É por isso que temos professores espirituais, grupos, e temos professores, grupos espirituais e inúmeros livros e técnicas de autoajuda, como a série Convergência de David Wilcock e o trabalho de Ra Case e outros. Case e outros. No entanto, quanto mais focamos nossa atenção em nossos eus 5D, mais somos atraídos por essas experiências que aceleram nossa evolução para 5D. Eu não acho. Eu acho assim também, e tem pessoas que quando elas estão lá em cima, em frequência, tem alguma coisa, como eu citei antes, agora há pouco, que nos coloca para baixo. Como alguma coisa acontece com a nossa vida, a gente perde um ente querido, a gente perde algo que a gente ama, a gente perde nosso emprego, entendeu? E tudo vai de água abaixo.
é como se tivesse criaturas do mal bloqueando, fechando os nossos caminhos, ok? Eles trancam o nosso caminho, literalmente falando. Às vezes, essas experiências envolver botar atrás e curar aspecto do eu que vibram na terceira e quarta dimensão. É imperativo que a pessoa tente curar os seus aspectos astrais que está na terceira e quarta dimensão, né? Na terceira e quarta, ainda terceira e quarta dimensão, ferida, né? E você não vê, e ela está paralela lá sofrendo, ok? Então, quando a gente vê, até mesmo através da EVP, que tem um espírito chorando, agonizando do outro lado, às vezes não é nem um espírito, é uma parte sua agonizando pelos seus problemas que você passa por aqui, ou mesmo uma vida paralela que você tem ou teve uma, ah, uma encarnação antecedente, entendeu? Você teve uma encarnação antecedente e uma parte fractal tua ainda existe na mesma linha do tempo, sofrendo. Só dessa vez ela está no 4D. Não é horrível isso, pensar nisso? E quando você vê um EVP, às vezes isso acontece até comigo, eu vou, pego meu EVP e vou para esse lugar que tem portal, vários portais lá, vários seis que até captura na câmera, né? Aí, quando eu ligo o EVP, tem a mulher sempre chorando, em agonia. Aquilo lá pode ser sim uma criatura aleatória, que não tem nada a ver comigo, mas pode ser também uma parte minha que chora do outro lado do astral e eu não vejo, entendeu? Este é um assunto difícil porque as palavras são inadequadas para expressar algo além do 5D. Eu tenho um conhecimento interior que existem densidades ou dimensões além de ser. Claro que existe, lógico. E outras que são faladas, né? Que são já conhecidas. Mas até que as experimentamos diretamente, qualquer descrição ficará, só isso, ficará apenas sendo subjugada a ser uma descrição. A parte de nós que está ciente de como é a ponta de um iceberg. A grande maioria das OMS somos está abaixo. Somos o eu ser, eu sou, está abaixo, acima e além da superfície. Às vezes temos vislumbre de reinos além. A escala de densidade que eu uso foi dada pela presença de meu Deus interior, o Deus dele interior, e as descrições detalhadas estão disponíveis em Vida na Borda de Corte. Então, é tudo para agora, e depois a gente vai para a Vida na Borda de Corte para ver mais sobre isso, e também para saber mais sobre a vida após a morte, que tem mais coisas para cobrir, né? Coisas, mais entendimentos, as coisas para falarmos e para entender, porque é muito complexo. Quando a gente pensa que a gente já chegou lá embaixo do buraco do tatu ou do coelho, mas ele se abre até mais fundo e a gente vai ter que, que, que mergulhar mais profundamente para saber, entendeu? Então é tudo para agora.